Identificar a sua forma de aprender é essencial para que você tenha sucesso na sua preparação aí para concursos públicos. E hoje, na nossa hora do resumão, eu tenho um assunto muito legal para você, que são as bases psicológicas e as teorias da aprendizagem. Isso tem tudo a ver com o seu processo de estudos, inclusive com as diferentes formas de aprender e as diferentes maneiras que as pessoas compreendem esse aprendizado. Então, na hora do resumão de hoje, nós vamos falar sobre as bases psicológicas, ou as teorias da aprendizagem, ou as concepções de aprendizagem e desenvolvimento. Eu sou o professor Fernando Souza e eu faço parte dessa bancada maravilhosa aqui dos pedagógicos. Eu espero que você anote todas as informações desse vídeo, pegue papel e caneta, volte ele quantas vezes você quiser e gabarite esse assunto no dia da sua prova. E não esqueça, inclusive, de inscrever-se aqui no nosso canal e deixar o seu like. Sabe por quê? Porque isso faz com que este vídeo ele seja compartilhado para mais pessoas, para a gente conseguir aí chegar, inclusive, a um patamar elevado aí de pessoas aprovadas, ainda mais do que a gente está constituindo aqui dentro, tá bom? Seguinte, então, quando a gente pensa as teorias da aprendizagem, as bases psicológicas para a aprendizagem, nós precisamos compreender o que a gente chama de correntes ou concepções. A corrente inatista, a corrente ambientalista e a corrente interacionista. Entender esses processos é essencial, inclusive, posteriormente, para os autores mais cobrados em prova, Piaget, Vygotsky e Vallon. Eu fiz um mapa para você e ele vai aparecer agora aqui, ó, na sua tela. É o seguinte, quando a gente fala de bases psicológicas, olha o que eu elaborei aí para você, para te explicar sobre esse assunto. Nós temos a contribuição de diferentes autores e também diferentes perspectivas, seja do campo da psicologia, da filosofia, enfim, e da própria pedagogia. Em relação às bases psicológicas, primeiro é importante as correntes. A corrente inatista, ambientalista e interacionista. Nesse mapa, inclusive a própria organização do mapa ajuda você a entender melhor o assunto dentro da lógica de contraposição. Nós temos uma primeira visão, uma primeira concepção, uma forma de compreender como eu conheço, que dá vazão principalmente aos aspectos biológicos, aos elementos hereditários, àquilo que é interno. Essa visão a gente chama de corrente inatista, ou a priorista, com uma forte influência de um autor clássico da filosofia chamado de Platão. Lembra do amor platônico? Eu já brinquei aqui com vocês em várias aulas que eu tinha um amor platônico pela Sandy, né? Inclusive ela trocou de namorado, vocês viram, né? Pois é. Só que hoje eu já não quero mais nada com a Sandy, mas eu tinha esse amor idealizado na minha cabeça. Então, quando a gente fala do amor platônico, é uma perspectiva idealizada. Então, o conhecimento está aqui no campo das ideias. E isso vai influenciar fortemente aquilo que é biológico hereditário. Então, o indivíduo vem pronto. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou continuar assim. O filho do peixe, o peixinho, isso é uma concepção para a aprendizagem, chamada de inatista, mas também de a priorista. Um outro viés aí, nós temos a ambientalista. Então, é um oposto. Se na inatista era biológico, na ambientalista será o meio. Se na inatista seria hereditário, na ambientalista ou empirista seria uma folha em branco. Eu sou uma folha em branco a ser preenchida aí pelas diferentes experiências. Já na comportamentalista, eu vou dar vazão aos aspectos que são externos também. Então, a visão ambientalista, ela tem tanto também essas outras nomenclaturas. O ambientalismo, o empirismo e o comportamentalismo. É muita visão ali do Skinner dentro do behaviorismo, tá bom? Essa corrente, ela tem uma forte influência dentro da lógica da filosofia, que é a partir da perspectiva do Aristóteles, que vai dizer o seguinte: se o Platão dizia que o conhecimento está aqui, ó, no campo das ideias, do amor platônico, né, que eu disse para vocês, o Aristóteles diz não, o conhecimento está na realidade, naquilo que eu posso ver, experienciar, sentir, tá? Então, o Aristóteles, ele vai trazer essa concepção de que o conhecimento está no plano real. Porém, vocês percebem que são dois extremos? Vem o pronto, inatismo. Serei preenchido pelo meio, porque eu sou uma folha em branco, ambientalismo. Há uma terceira corrente que vai tentar equilibrar essas duas coisas. Aquilo que eu já vou carregar no meu aspecto genético, biológico, e aquilo que também vem no meu contato com o meio, porque eu já não vou nascer necessariamente pronto. Há uma interação recíproca entre o que é biológico, o que é meio, o que é social e o que é biológico. E entra a nossa terceira corrente, que é a interacionista, que em alguns casos pode vir também como construtivista. Um primeiro viés aí, que aí agora que vem o pulo do gato, são os autores clássicos de prova, Piaget, Vygotsky e Vallon.
Uma primeira compreensão vai dizer que o desenvolvimento ele será condição para a aprendizagem. Repetindo, o desenvolvimento será condição para a aprendizagem. Nós estamos falando de quem? Do Piaget. Para o Piaget, a aprendizagem ela depende do desenvolvimento. Isso significa que primeiro eu desenvolvo, só depois eu aprendo. O Piaget ele vai oferecer para a gente uma teoria que vai justificar isso de maneira bem interessante, que é a epistemologia genética. Que inclusive vai dizer que a criança, ele estava querendo estudar necessariamente a criança? Não, ele estava querendo entender a gênese de construção do conhecimento, como a gente constrói conhecimento. Então ele vai dizer, inclusive, que o processo de desenvolvimento de uma criança, ele é diferente de um adulto. Por quê? À medida com que ela vai se desenvolvendo biologicamente, ela vai ter qualidades que estarão ali formadas no seu esquema maturacional para aprender determinadas coisas. Então ele traz isso justificado a partir de 4 estágios que constantemente vem cobrado em prova para vocês. Sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Essas idades, elas são aproximadas. O sensório-motor, por exemplo, vai ali no intervalo entre os 0 aos 2 anos de idade. O pré-operatório, dos 2 aos 7 anos de idade. O operatório concreto, dos 7 aos 11 anos de idade. E o operatório formal, mais de 11 anos. Então, esses são os estágios do desenvolvimento cognitivo para o Piaget. E nas questões de prova, eles vão vir com características de cada um desses estágios. Por exemplo, no sensório motor, a criança aprende jogando, pegando, sentindo. Sentidos de um movimento, sensório motor. No pré-operatório, ela começa a desenvolver o seu pensamento, porém ele ainda é rígido, e ela vai desenvolver também o que a gente chama de função simbólica, que é a linguagem, pré-operatório, dos 2 aos 7 anos. No operatório concreto, a criança ganha a reversibilidade do pensamento, só que ela pensa apenas por situações reais, daquilo que ela consegue ver. Ela não consegue pensar por abstração. Operatório concreto, dos 7 aos 11 anos. E acima dos 11 anos, eu consigo, inclusive, pensar por abstração. Então, se você fala para uma criança no operatório concreto, por exemplo, como a minha irmã falava para mim, Fernandinho, tire o seu cavalinho da chuva. Eu pensava num cavalinho na chuva, com frio, e eu precisava tirar esse cavalinho de lá, porque eu pensava pelo concreto, pelo sentido literal das coisas. No operatório formal, eu entendo o que ela quer dizer quando ela fala, Fernandinho, tire o seu cavalinho da chuva, do tipo, isso não vai acontecer, tire isso do seu pensamento, porque eu consigo pensar por abstração, fazer hipóteses, operatório formal. O Piaget, ele não era um pedagogo necessariamente, né? A formação principal dele, ele era um biólogo, e ele estava tentando entender o seguinte, olha, o ser humano, qualquer organismo vivo, seja humanos ou animais, eles tentam se adaptar ao meio que eles fazem parte. E para isso eles constroem conhecimento de maneira ativa, assimilando, acomodando e adaptando. Então esse também é um conceito importante do Piaget. Leve-se para a prova. Assimilar é incorporar algo à sua estrutura cognitiva. Então te deixa em estado de equilíbrio, tranquilo. O acomodar te causa um desequilíbrio, porque você precisa modificar algo que você já sabe. Eu costumo citar como exemplo aqui nas nossas aulas o acomodar como a chegada da sogra na sua casa. Então, até que você consiga acomodar a sua sogra lá, você estará em desequilíbrio. Então, acomodar em prova não é estar cômodo, é modificar algo que até então para você estava tranquilo. Então, esse é o processo de construção do conhecimento para Piaget. O Piaget, ele também tem uma base teórica, que isso já veio cobrado em prova, inclusive pela Bank-Tami, que é o idealismo kantiano e a lógica formal positivista. E isso, inclusive, traz uma visão para os estágios dele, que são etapas. Saio de um estágio, vou para outro. Saio de um estágio, vou para outro. Piaget. Então, em resumo, o Piaget é um autor que vai considerar tanto os aspectos biológicos, mas também os aspectos do meio. Porém, com influências distintas. Para o Piaget, não há desenvolvimento se não há aprendizagem se não houver primeiro o desenvolvimento. Primeiro eu desenvolvo, depois eu aprendo. Dentro dessa perspectiva, nós temos uma outra linha dos outros dois autores, que vão dar vazão àquilo que é social na relação dialética com o biológico. Por quê? Porque esses dois autores, Vygotsky e Vallon, eles têm uma base teórica, isso vem cobrado em prova importante, que é a perspectiva marxista. Visão do Karl Marx, o materialismo histórico dialético. Esse processo de construção se dá do social para o individual, do social para o individual, numa perspectiva histórica dentro desse movimento contraditório. O primeiro deles é o Vygotsky. Tá vendo que no Vygotsky está AD? Por quê? Porque para o Vygotsky, quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo, inclusive, a minha estrutura biológica.
Então, para o Vygotsky, eu aprendo, me desenvolvo, desenvolvo também, aprendo, é dialético, diferentemente do Piaget. Então, o Vygotsky vai dar uma forte vazão ao que é social, a mediação com a cultura. E aí ele vai desenvolver e falar assim, todos nós temos zonas de desenvolvimento. A zona de desenvolvimento real, aquilo que eu já consigo realizar de maneira independente, que eu já consolidei, a potencial, que eu posso realizar com ajuda, e a proximal, ou iminente, que é a ponte entre o que eu já sei e o que eu posso aprender. Aí a importância da mediação, porque ele vai falar o seguinte, a escola, por exemplo, ela vai nos tornar mais humanos na apropriação com a cultura. Como ele vai explicar isso? Ele vai dizer que nós temos funções psicológicas. Aquelas que eu já vou nascer com elas, porque elas são instintivas, que os animais também têm, ele chama de elementares. Porém, há funções mais complexas, que eu preciso do contato com seres humanos, do acesso à cultura, do conhecimento para que eu possa desenvolver. Sabe por quê? Porque elas são tipicamente humanas. Ele chama isso de funções psicológicas superiores. Em outras palavras, é como se eu dissesse assim, um animal, ele jamais será capaz de prever algo na sua cabeça e transpor isso para a sua realidade. Ele só faz por instinto. O ser humano não. Antes do ser humano realizar uma ação, ele tem a possibilidade de planejar essa ação na sua cabeça e transpor isso para a sua realidade prática. Quem está falando disso? Vygotsky, que é o desenvolvimento de funções psicológicas superiores. A atenção, a memória, por exemplo, são funções psicológicas tipicamente humanas, superiores. Vygotsky. E o Vallon, professor? Aí eu brinco com vocês que o Vallon é o nosso dia injustiçado. Ele é um autor muito completo, que traz uma visão de uma pessoa completa. Então ele fala que eu sou corpo, eu sou mente e eu sou coração. Por exemplo, eu estou dando essa aula para vocês, certo? Dá para separar o que é cognitivo, o que é afetivo e o que é motor nesta aula? Não. Pode ver que aquilo que eu penso, de alguma maneira eu vou expressar na minha motricidade, meu movimento. Eu, inclusive, gesticulo muito, né? Para além disso, eu amo esse assunto. Então, eu falo desse assunto para vocês com um sorriso no rosto, porque eu gosto dele. Então, isso me afeta positivamente. Dica para você. Se você está estudando para concurso e falar assim, eu nunca vou aprender isso, de alguma maneira isso vai te afetar. Positivamente? Não. Negativamente. Então, substitua o eu nunca vou aprender isso por opa, eu tenho até uma dificuldade, mas eu vou superar essa dificuldade com a ajuda de vocês aí, dos pedagógicos. Perfeito. Por quê? A afetividade, ela influencia na nossa construção de conhecimento. O nome da teoria do Vallon é a psicogênese da pessoa completa, e ele vai trazer esses três grandes campos funcionais. A motricidade, a cognição e a afetividade. O Vallon vai falar de estágios, professor? Vai. Porém, os estágios dele não são rígidos, como o do Piaget. E eles vão intercalar entre a dimensão afetiva, cognitiva e afetiva. São 5 estágios. O impulsivo emocional, onde predomina a dimensão afetiva. O sensório motor projetivo, onde predomina a cognição. O personalismo, onde predomina a afetividade. O categorial, onde predomina a cognição. E a adolescência, onde predomina a afetividade. Então isso acontece, inclusive, com alguns conflitos, com algumas rupturas. Lembrando que todas as informações que eu falei aqui, dentro dessa perspectiva dos autores, elas são constantemente cobradas para vocês em prova. Tudo que eu falar aqui, que são muitas informações, anote, veja várias vezes e não deixe também de compartilhar essa live com outras pessoas, tá bom? Então tá aí para vocês um panorama sobre as teorias da aprendizagem e desenvolvimento e as bases psicológicas, corrente inatista, mentalista, interacionista e os seus principais autores aí de referência. Inatismo, visão muito ali da perspectiva idealista do Platão, ambientalismo, visão do Aristóteles e outros autores também estão ali. E a interacionista, onde estão presentes os nossos principais autores cobrados em prova. Vygotsky, Piaget e Vallon. Fechou? É o seguinte, posso te pedir uma coisinha? Gostou desse vídeo? Deixa aqui sugestões de temáticas de resumão para a próxima aula. Compartilhe essa aula com outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. E siga lá nas redes sociais, ó. O meu é @professor Fernando Souza, esse que está aí no seu mapinha. E mostre depois como ficou o seu, tá bom? Além das redes sociais dos pedagógicos, que é @ospedagógicos, e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço para vocês e aguardo você no próximo resumão. Beijo!